Oi, pessoal! Olha, fala a verdade. Nesse mundo de dietas, uma nova a cada semana, é muito fácil a gente ficar completamente perdido, né? Mas e se a resposta não estiver numa fórmula mágica daquelas prontas? E se a chave for, na verdade, entender o nosso próprio corpo? É exatamente isso que a gente vai desmistificar hoje. Bora lá? Cetogênica, mediterrânea, qual que é a melhor? Essa é a grande questão, né? A pergunta que todo mundo faz. Todo dia aparece uma moda nova, prometendo ser a salvação, só que a real é que o que funciona para uma pessoa pode não dar certo nenhum para outra. O ponto de partida é justamente esse: entender que não existe um caminho certo para todo mundo, existe o seu caminho, um caminho individual. E é aqui que está o pulo do gato. O nosso objetivo principal com essa análise é mostrar que o segredo não é seguir uma lista de regras sem pensar. É desenvolver a percepção sobre o próprio corpo, sabe? Se conhecer. É essa autoconsciência que vai levar a uma mudança de verdade, uma mudança de estilo de vida que dura, e não só uma dieta maluca que a gente abandona em 2 semanas. Então, antes da gente começar a falar do que vai no prato, vamos dar um passinho para trás. Porque, olha, saúde é muito mais do que só comida. É um sistema super complexo. Ficar só contando caloria é como tentar montar um quebra-cabeça olhando para uma peça só. Não funciona. Olha só, aqui estão os verdadeiros pilares da nossa saúde. Pensa comigo. O sono, que é regulado pelo nosso ritmo circadiano, mexe direto com os nossos hormônios. A saúde do intestino, ela decide como a gente absorve o que é bom e joga fora o que é ruim. E o estresse do dia a dia pode inflamar o corpo todo. Tá vendo como uma coisa tá ligada na outra? É um efeito dominó. Se a gente ignora um desses pilares, a casa toda pode desabar. E essa conexão toda é a essência do que a gente chama de saúde holística. A ideia aqui é parar de tratar só o sintoma isolado. Sabe, aquela dor de cabeça, por exemplo, pode ter a ver com o intestino. A falta de energia pode ser o sono que não está legal. A gente precisa entender o corpo como um sistema completo. Quando a gente olha para o quadro geral, o jogo muda completamente. Beleza, agora sim. Com essa base mais completa em mente, a gente pode voltar a falar de nutrição. E agora a gente consegue olhar para as dietas de um jeito diferente, não como regras que a gente tem que seguir à risca, mas como ferramentas numa caixa. Cada uma serve para uma coisa, para um objetivo específico, no momento específico da vida. E a base de todas essas ferramentas, sem exceção, são os famosos macronutrientes: proteínas, carboidratos e gorduras. No fim das contas, toda dieta, não importa o nome que tenha, é só um jeito diferente de mexer nas quantidades e nos tipos desses 3 blocos de construção para conseguir um resultado específico no corpo. E aqui a gente vê isso na prática, lado a lado. A dieta mediterrânea, por exemplo, é bem mais flexível. Ela busca um equilíbrio com foco em comida de verdade, gorduras boas e plantas. É mais tranquila. Já do outro lado, a gente tem a cetogênica, que é bem mais restritiva, bem mais rígida. Ela basicamente inverte a pirâmide alimentar, jogando a gordura lá para cima, em torno de 70%, e os carboidratos lá para baixo, quase zero. A ideia é forçar o corpo a usar gordura como combustível. E ainda tem o jejum intermitente, que a preocupação não é nem o que comer, mas sim quando comer. São estratégias completamente diferentes para objetivos diferentes. E para a gente reforçar ainda mais que saúde vai muito além do prato, vamos falar de uma coisa que muitas vezes a gente nem se dá conta: o nosso ambiente. Pois é, existem perigos escondidos no nosso dia a dia que podem atrapalhar tudo, mesmo que a nossa alimentação esteja impecável. Dá uma olhada nisso: intoxicação por metais pesados. Parece coisa de filme de espionagem, né? Mas não é. Eles podem estar em coisas super comuns. No arroz, por causa do arsênico, no chocolate, que às vezes tem cádmio, até em desodorantes e algumas panelas, por causa do alumínio. Ficar de olho nessas fontes já é um primeiro passo gigantesco para a gente se proteger. Ok, a gente já entendeu que o buraco é mais embaixo, que é tudo bem complexo. A pergunta que fica é: e agora? Por onde eu começo? A boa notícia é que o poder de mudar está nas nossas mãos. Saúde não é um lugar onde se chega, é um caminho que a gente constrói todo santo dia com pequenas escolhas. Vamos ver como pode ser a estrutura desse caminho. Pensa nisso como um roteiro, uma sequência lógica. Primeiro passo: desintoxicar. A gente precisa ajudar o corpo a se livrar do que não presta. Segundo passo: reduzir a inflamação. É como apagar um incêndio interno que causa um monte de problema. Terceiro passo: nutrir. Agora sim, com a casa limpa, o corpo consegue aproveitar de verdade os nutrientes. E por último, mas não menos importante, gerenciar o estresse para manter os hormônios em ordem. É um processo, uma coisa de cada vez.
E é fundamental lembrar, cada corpo é um universo, com uma história, com necessidades únicas. Então a jornada da saúde também tem que ser individual. Tentar navegar por tudo isso sem ajuda pode ser complicado, até arriscado. Por isso, vale muito a pena pensar em fazer uma consulta. Um bom profissional vai ajudar a montar um plano que seja feito para cada um plano seguro e que faça sentido para a sua vida. No final das contas, a grande lição é essa: a gente precisa parar de buscar a dieta perfeita. Não é sobre perfeição, é sobre consistência. A saúde de verdade não é construída com um esforço gigante de um mês que depois a gente larga. Ela é construída pela soma das pequenas decisões inteligentes que a gente toma, todo dia. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Não precisa esperar a segunda-feira, o mês que vem, o ano novo. A mudança de verdade começa agora, com uma única escolha. Pode ser uma coisa simples, como beber mais um copo de água, ir para a cama 15 minutinhos mais cedo ou só parar e respirar fundo por um minuto. A pergunta é: qual vai ser essa primeira pequena escolha hoje?